Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, tanto dos convidados como todos os nossos parceiros e clientes. Eu vou falar um pouquinho da BMS, só para quem não conhece. Nós somos uma consultoria tributária especializada na área previdenciária. A gente começou o nosso trabalho lá em 2010, fazendo auditoria dos insumos do FAP, e desde então a gente vem acompanhando a legislação, as mudanças e trazendo oportunidades para nossos clientes, antigos e novos. Hoje a gente conta aqui na BMS com 50 colaboradores, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, desde pessoal de DP, contadores, advogados, engenheiro de segurança do trabalho. Em 2019, nós atendemos 500 empresas, e nesse momento, hoje, que estamos vivendo com dificuldade, a gente resolveu promover esse webinar para trazer novas oportunidades, discutir um pouco as matérias, trazendo aí fluxo de caixa e resultado para as empresas. A gente tem que deixar uma ressalva, né, que a medida provisória do governo ela trouxe a possibilidade do diferimento do pagamento das contribuições previdenciárias, mas não a desobrigação. E agora eu gostaria de apresentar nossos palestrantes e convidados. Primeiro, nosso sócio e diretor técnico, doutor Alfredo Rodrigues, que está sempre contribuindo aí com o seu profissionalismo, a sua capacidade técnica. A doutora Cristiane Matsumoto, sócia previdenciária do Pinheiro Neto, doutor Lucas Oliveira, o doutor Gabriel, da Rede DOR, o André, da Marte, e a gente estava aqui também previsto, né, o doutor Bruno Alessio, da Latam, mas, infelizmente, por motivos de força maior, ele não pôde participar. E aí eu trouxe a Lena, nossa diretora técnica da área operacional aqui, para falar um pouco do rito administrativo de aproveitamento do crédito, das dificuldades que a gente tem de fazer 60 mil decompos por mês. Enfim, eu vou dar a palavra agora para o doutor Alfredo, para a gente falar um pouco sobre o FAP. Doutor Alfredo. FAP-RAT, desculpa. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar falando para essa seleta audiência dos nossos convidados aí. Eu queria cumprimentar os colegas debatedores, a minha sócia Luciana, a Lena, que trabalha com a gente lá, nossa querida Lena, a doutora Cristiane e o doutor Lucas, e do Pinheiro Neto, que é um grande parceiro da BMS, e nossos queridos clientes, né? O André e o Gabriel, doutor Gabriel, doutor André, clientes que nós prezamos muito. Me coube, na divisão de temas que a gente fez, falar sobre o tema que é o tema que fez a BMS crescer lá atrás, é um tema muito interessante, muito amplo, que é o antigo seguro acidente de trabalho, hoje conhecido como GIL-RAT, né, ou também RAT. A contribuição, a parte da contribuição patronal, né, que está prevista no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212, né, para financiamento das aposentadorias especiais e dos benefícios por moléstia ocupacional. Tá? Esse é um tema, eu falei um pouco antes aí que ele é muito amplo, foram 10 mudanças significativas em 11 anos, período de 2007 a 2018. Quem já fez alguma reunião comigo sobre RAT, eu sempre tenho um slide inicial mostrando justamente essa linha do tempo, né? Então, se você vai trabalhar um tributo que ele mudou 10 vezes em 11 anos, é muito difícil você acertar, e ainda que você tenha acertado algumas dessas mudanças, né, elas tiveram caráter de mexer no passado, então trouxeram oportunidades, muitas vezes, em relação ao período que você teria, a empresa, né,
teria recolhido de forma correta, apurado corretamente o tributo, e uma nova interpretação abre uma janela de oportunidade. O foco é a apresentação na oportunidade de geração de caixa, né? E como a BMS tem essa experiência grande de trabalhar com o Gilrat, a gente vai falar focado em 6 vertentes, né? 3 especificamente no RAT, 3 no FAP, mas, enfim, primeiro cabe explicar, né, que nós vamos estar tratando das empresas que tributam sobre a folha de pagamentos, né? Então, assim, a gente sabe que empresas do Simples, filantrópica, clube de futebol, agroindústria, produtor rural, pessoa jurídica, têm uma tributação diferenciada, né, e não tributam o Gilrat sobre a folha de pagamento. Então, tudo que a gente estiver tratando aqui não se aplica a essas empresas. Tá? O Gilrat hoje, a alíquota que é aplicada pela empresa chama-se RAT ajustado, né? É a alíquota efetiva. É uma alíquota com 4 casas decimais, tá? E ela é oriunda da multiplicação de 2 fatores. A alíquota base de 1, 2 ou 3%, conforme o grau de risco, e o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que é o índice de acidente que é calculado todo ano com base no histórico de acidente da empresa, comparando com outras empresas do mesmo segmento. Tudo bem, a gente, tendo dado essa alinhada, né, essa explicada, uma explicação inicial para, enfim, para que todos saibam do que a gente está falando. A gente acredita que boa parte da audiência é um pessoal que já conhece, mas, enfim, sempre é bom alinhar esse conhecimento, né? A alíquota base de 1, 2 ou 3%, então, você tem alguns erros clássicos e outros erros novos, e às vezes não são erros, são oportunidades, né? Então, historicamente, quando a declaração previdenciária era a GFIP, e hoje quase todas as empresas já estão no e-social, salvo algumas exceções, mas a gente ainda tem, dentro do período prescricional, uma boa parte que é da GFIP, né? Era comum encontrar um erro muito básico, que era o erro de alíquota em relação à atividade preponderante declarada, né? Então, você declarava uma atividade que deveria atrair uma alíquota de 2% e declarava uma alíquota de 3%. Isso já não acontece mais no e-social, porque ele automaticamente atrai a alíquota correta para a atividade preponderante que você declarou. Mas, historicamente, revisando as GFIPs dos clientes, a gente ainda consegue encontrar esse tipo de erro. Tá? A segunda questão é um erro de atividade ou uma possibilidade de uma atividade mais benéfica. Tá? A gente pode até falar de uma experiência, logicamente, sem citar o cliente, mas tivemos ano passado uma grande varejista nacional, SA de capital aberto, muito conhecida. Ela vinha de muitos anos declarando a mesma atividade, só que ela cindiu a atividade das lojas, né? Separou uma parte do comércio numa rede e outra parte do comércio em outra rede, e aquela parte principal deveria ter sofrido um reenquadramento, não sofreu à época, né, da cisão, enfim. E ano passado nós conseguimos fazer um reenquadramento, voltando, retroagindo a 5 anos. Vocês imaginam uma empresa com milhares de funcionários, 1% da folha dos últimos 5 anos. Né? Isso é um exemplo, né? Às vezes, aparentemente, isso é muito comum em comércio atacadista, a empresa está numa atividade que entende-se como correta, a olho, muitas vezes, uma visão rápida inicial ela está correta, mas existe uma atividade mais específica para aquilo que ela está realizando. E, muitas vezes, essa atividade mais específica ela atrai uma alíquota mais benéfica. Tá? Temos também a questão do RAT por estabelecimento, e aí é o tema da súmula 351 do STJ, ou seja, ainda é muito comum nas empresas a gente encontrar todos os estabelecimentos declarando atividade preponderante igual à atividade principal da empresa, ou seja, uma indústria, por exemplo, que fabrica cama, mesa e banho, né? Então ela vai estar lá, indústria de roupas, indústria de tecidos, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá?
e ela tem 10 filiais, sendo que ela tem filial atacadista, filial comercial, filial administrativa, e ela declara atividade industrial em todos os estabelecimentos, né? Então, é muito importante fazer a revisão disso, né? A gente analisar efetivamente qual a correta atividade preponderante, e atividade preponderante para efeito de GILRAT e nenhum outro efeito, ela é avaliada através da contagem de CBO, ou seja, quantidade de segurados, empregados e trabalhadores avulsos que estão prestando serviço naquele estabelecimento. Tá? Lógico que a gente pode encontrar, eu sempre dou o exemplo, né? Operador de linha de montagem. Operador de linha de montagem você tem em qualquer indústria. Você não vai dizer qual é o tipo de indústria simplesmente por saber que tem operador de linha de montagem. Então, você vai casar essa contagem de empregados, logicamente, com o que é efetuado de fato naquele estabelecimento. E isso abre bastante oportunidade também. A gente, ainda hoje, apesar da súmula 351 ser de 2008, talvez ainda seja um dos principais trabalhos da BMS. A gente tem encontrado muitas oportunidades de reenquadramento de atividade preponderante com base na súmula 351 do STJ. E, por fim, falando ainda na alíquota base, né, a gente tem a questão do planejamento. A gente faz um planejamento futuro, né, visando uma economia futura, todo planejamento é futuro, enfim, visando uma economia futura, que pode gerar essa economia por conta de peculiaridades de cada empresa, né? Então, um trabalho estilo tailor-made, né? A gente vai analisar especificamente, por exemplo, como está dividido o estabelecimento industrial daquela empresa, ou, enfim, uma empresa prestadora de serviços que tem muitos contratos de colocação de mão de obra, mas é uma mão de obra muito distinta, e esses contratos estão todos juntos no mesmo estabelecimento. Então, a gente faz essa análise e vai propondo soluções que podem vir a gerar uma boa economia futura. Encerrada a alíquota base, a gente vai falar um pouco do FAP, né? No ano, antes de começar a falar do FAP, né, a coisa mais importante citar tem um recurso extraordinário com repercussão geral, o tema 554, né, que está no STF, né, sobre a inconstitucionalidade do FAP. Grande maioria das empresas deveria torcer, vamos dizer assim, para que o STF não declarasse a inconstitucionalidade do FAP, tá? Porque, historicamente, enquanto o FAP era por empresa, até 2015, 85% das empresas estavam com FAP abaixo de 1, ou seja, pagando menos do que a alíquota base, o FAP beneficiando. A partir de 2016, quando o FAP passou a ser calculado por estabelecimento, esse índice subiu para acima de 90%, ou seja, mais de 90% dos estabelecimentos empresariais do Brasil hoje, eles têm um índice FAP que faz com que eles paguem o RAT deles numa alíquota inferior àquela alíquota base de 1, 2 ou 3%. Dito isso, né, o principal trabalho efetuado pela BMS no último ano e meio foi o recálculo do FAP por estabelecimento. Então, voltando um pouquinho, o FAP vem em 2010 com índice por empresa, e a partir de 2016 ele vira por estabelecimento. Essa mudança de regra do FAP foi devida principalmente, vamos lá, à súmula 351 do STJ e a aplicabilidade da súmula 351 também ao FAP, né? E a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela acatou essa súmula tanto para o GILRAT, lá atrás, em 2011, e depois, em 2018, também para o FAP, dando-nos a possibilidade de pleitear a aplicação do FAP por estabelecimento para anos anteriores a 2016, ou seja, a retroação da regra. Então, esse foi um trabalho que a BMS pôde executar talvez em mais de 500 empresas no último ano e meio, né? Depois do recálculo por estabelecimentos, a Luciana citou a questão da revisão de insumos, né? É um trabalho muito interessante. E por que ele é muito interessante? Principalmente porque o sistema de informações do INSS
que é de onde migram as informações para o sistema de cálculo do FAP, é um sistema muito desorganizado. Entra muita coisa que não deveria estar lá. Algumas extrações que eles fazem das bases de dados da Receita são mal feitas, vêm com muitos erros. Então, nessas revisões que a gente faz, a gente encontra um exemplo clássico. Tá? Agora, no período e-social, a gente viu empresas muito grandes com média de vínculos, que é uma das principais coisas para o cálculo do FAP, estavam zeradas em todo o período e-social. Tá? Então, vale muito a pena fazer essa revisão de insumos e, às vezes, se você encontra um insumo errado num estabelecimento empresarial que só tem um insumo, você trouxe um índice que estava lá em 0,90, 1,05, você traz esse índice para 0,5, quando você consegue excluir esse insumo equivocado. Né? Então, dá um impacto financeiro muito importante. E, terminando, né, a questão do planejamento de FAP também para o futuro, né, visando uma economia futura, da mesma forma que a gente falou para o RAT. Tá? Então, a gente pega empresas que não precisariam estar, por exemplo, com toda a folha concentrada em um estabelecimento, que tem a sua acidentalidade muito elevada por conta dessa concentração, e utilizando critérios técnicos. Tá? Então, o que a gente vai fazer não é uma invenção, né? A gente vai refletir na informação, ou seja, a solução, né, que a gente vai propor à empresa, que uma questão que já ocorre, uma questão fática, né, que já existe. Né? Então, você, às vezes, tem funcionários colocados, empregados, né, numa cidade, na outra, no outro estado, e você está declarando todos eles no estabelecimento aqui, jogando sua acidentalidade lá para cima. Isso é um exemplo muito básico, né? Mas a gente tem diversas ferramentas de planejamento que tendem a gerar boas economias de FAP. Eu agradeço a atenção, espero não ter me alongado muito. Né? Quem me conhece, a doutora Cristiane, que já debateu comigo esse tema, sabe que, se deixar, eu falo mais de 2 horas sobre o tema. Né? E alguma dúvida que for do interesse de todos, então a gente, no final, vai poder estar atendendo isso aí. Obrigada, doutor Alfredo. Eu gostaria de ressaltar que quem tiver alguma dúvida pode botar ali no chat. E só para falar que a individualização do FAP, né, do índice do FAP, a gente começou a fazer em janeiro de 2019, depois que saiu a nota CRJ, a gente já fez mais de 500 empresas esse tema, e que hoje a gente ainda pode fazer esse trabalho. A gente ainda tem aí 9 competências para fazer o aproveitamento do crédito. E agora eu passo a palavra para a doutora Kishane Matsumoto. Boa tarde, doutora Kishane. Boa tarde, obrigada, Luciana. Da mesma forma que o Alfredo, eu fiquei super feliz aí com o convite feito por vocês, e eu gostaria, então, de agradecer a participação de todos nesse webinar. Mais uma vez, agradecer o convite feito pela BMS e cumprimentar aqui os meus colegas desse painel. Sendo bem sucinta, aqui me foi encarregado discutir um pouco algumas oportunidades que tratam aí sobre a questão da tributação sobre a folha de salários. Tá? Dentre elas, alguns temas que, de fato, a gente tem vivenciado nos últimos 2 meses, especialmente em razão da questão da pandemia Covid-19 e a preocupação, né, das empresas, das companhias, com relação à geração de fluxos de caixa e, obviamente, dentro de um contexto de oportunidade, teses previdenciárias nas quais existem fundamentos jurídicos e, da nossa experiência, de fato, é algo que passível, obviamente, de análise de uma compensação previdenciária, gerando aí um imediato fluxo de caixa para as companhias. E mais do que isso, acho que a grande preocupação nesse contexto da pandemia Covid-19 que nós temos visto, de fato, é que as companhias querem, sim, a manutenção do emprego e, obviamente, ter subsídios para a questão de enfrentar aí essa crise política e sanitária e econômica, tá? E aí o tema que a gente tem vivenciado bastante, e um deles aqui eu destaco, seria a questão da tributação dos descontos, tributação previdenciária dos descontos sobre a folha de salários, tá? Esse é um tema que, de fato, a gente
começou a discussão, obviamente, com a questão da implementação do e-social no final de 2018, quer dizer, mais ou menos em meados de agosto de 2018, e aí muitos dos nossos clientes nos questionaram a questão da coparticipação, desses descontos que são feitos aí nos olerites de cada empregado, e se esses descontos, então, deveriam ou não computar na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Eu acho que dentro da questão fundamental ou mesmo legislativa aqui, acho que vale colocar aqui um pouco o histórico dessa questão, tá? Basicamente, a própria Constituição Federal, a Lei da Previdência Social, que é a Lei 8.212, e, recentemente, até a própria manifestação do Supremo Tribunal Federal no seu tema 20, acabou exigindo que o conceito de salário-contribuição, de fato, abordasse 3 requisitos, tá? E que aqui eu destaco. O primeiro deles é que as parcelas sejam pagas de forma habitual. Então, a habitualidade é algo essencial para a caracterização do salário de contribuição. O segundo requisito, a segunda característica, seria que essas parcelas deveriam, sim, integrar os proventos da aposentadoria, ou seja, fazem parte, sim, do cálculo da aposentadoria dentro do regime geral da Previdência Social. E o terceiro requisito é a questão da retributividade, ou seja, as parcelas devem ser pagas em contraprestação pelo serviço prestado por aquele empregador ou trabalhador autônomo. Nesse contexto, os 3 requisitos cumulativos seriam, sim, e fariam parte da caracterização do salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária. De novo, aqui eu destaco que a questão desses descontos, tá? E essa oportunidade, entre aspas, que a gente está discutindo, ela impacta especificamente para o conceito de salário de contribuição previsto na Lei 8.212 de 91. Aqui a gente não pode confundir o conceito de salário de contribuição com o conceito de rendimento ou mesmo o conceito de salário previsto na CLT, tá? Para fins trabalhistas, em cargos trabalhistas. É um conceito específico que envolve a tributação previdenciária exclusivamente, tá? Bom, com relação ao tema, o que nós temos vivenciado e em termos de jurisprudência ou mesmo manifestações da Receita Federal. Acho que a primeira questão é que depois de 2019, o tema vem sendo consolidado de uma forma favorável aos interesses dos contribuintes. Hoje, além de decisões, obviamente, de primeira instância favorável, a gente tem diversas decisões dos tribunais regionais federais, em que, de fato, se entende que essas coparticipações, esses descontos, deveriam, sim, ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tá? Além disso, recentemente foi editado a solução de consulta COSIT 313, em que, de fato, a Receita Federal entende que o desconto de 6%, que é feito no olerite, tá? De cada empregado para fins de financiamento do Vale Transporte, tá? É considerado, sim, um benefício Vale Transporte, e a própria legislação entende que esse Vale Transporte não é passível de incidência de contribuição previdenciária. Então, aqui a discussão é a lei previdenciária, no seu artigo 28, parágrafo 9º, ela trata, realmente, ela afasta, tá, da hipótese de incidência da contribuição previdenciária alguns benefícios indiretos, pela sua natureza exclusivamente, como, por exemplo, plano de saúde, vale transporte ou mesmo auxílio alimentação, pela sua natureza, esses benefícios indiretos, tanto a parte que é financiada pela empresa, como a parte que é custeada pelos empregados, ambos recursos não deveriam constituir aí o conceito de salário de contribuição e, portanto, é algo que seria ou que foi tributado de forma indevida, tá? Então, essa é a discussão com relação aos descontos, ou melhor, a tributação previdenciária dos descontos para fins de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Muito também tem, assim, com relação ao tema, a gente tem sido demandado com relação à seguinte questão: se isso poderia ou não prejudicar os interesses exclusivos do trabalhador. E aqui a gente coloca para vocês que, de fato, a questão da exclusão dos descontos, das coparticipações, ou seja, aqueles recursos que são financiados pelo
empregado para esses benefícios indiretos, se isso prejudicaria, por exemplo, a aposentadoria desse trabalhador. Ao nosso ver, e aí a nossa opinião, obviamente com base em conceitos da própria legislação e jurisprudência, esses valores já não deveriam ter sido tributados. Trata-se de meramente um erro de parametrização, tá? Do próprio e-social, da própria GPS ou mesmo da própria GFIP antes de 2018. Tá? E além de tudo isso, o salário de benefício que é utilizado para fins de cálculo da aposentadoria de cada trabalhador, ele é formado pela média aritmética dos salários de contribuição daquele trabalhador. E o salário de contribuição daquele trabalhador, ele está atrelado exclusivamente às contribuições efetuadas pelo trabalhador e não pela empresa. Portanto, não há qualquer prejuízo em relação ao benefício à aposentadoria daquele trabalhador, se vocês discutirem a questão dos descontos. Tá? Esse é um tema, então, que de fato a gente tem verificado aí bons resultados, tem tido grandes debates com relação a esse tema e, como eu havia dito no começo da minha explanação, é algo que vem sendo consolidado pela própria jurisprudência de forma favorável, tá? Inclusive com essas manifestações da Receita, que entendem que o próprio benefício indireto teria natureza indenizatória para ambas a parte que é financiada pela empresa, como a parte que é custeada pelo empregado. E nesse contexto aí da pandemia Covid-19, é algo que as empresas têm sim analisado com cautela e têm debruçado para fins, obviamente, de impacto no resultado, como a Luciana colocou, ou mesmo, que é a questão primordial, a geração de fluxo de caixa, tá? Esse é um tema bem debatido, eu tentei ser bem sucinta. Com relação ao segundo tema, que também, enfim, a gente tem visto aí grandes discussões, especialmente por conta de algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recentemente, agora 2020, é a questão da aplicação, tá, do teto de 20 salários na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos, o chamado Sistema S, o salário educação e a questão do INCRA. Via de regra, a gente está dizendo aqui em torno de uma aplicação de uma alíquota de 5,8 sobre o total da remuneração paga aos empregados, sobre o total da folha mensal de uma empresa, tá? Então, basicamente, essa questão do teto é algo que vem sido bastante debatido, especificamente por conta dessa decisão do STJ. Mas mais do que isso, antes de entrar nesse tema do teto, eu acho que vale também, da mesma forma que o Alfredo colocou, é um pouco do que tem sido discutido no Supremo Tribunal Federal, tá? Existe uma tese sob viés da constitucionalidade desse tributo, que é reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal como matéria de repercussão geral. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, via os recursos extraordinários 603, 624 e 630, 898, ele reconheceu a repercussão geral dessa matéria, tá? E aqui a discussão é basicamente relacionada à sua constitucionalidade ou não na sua aplicação. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no passado, entendeu que essas contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos seriam contribuições classificadas como contribuições de intervenção no domínio econômico ou contribuições sociais, e teriam como fundamento de validade constitucional o próprio artigo 149 da Constituição Federal. E esse artigo 149 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu que as bases de cálculos prevista, né, nesse artigo específico constitucional seria uma base de cálculo taxativa. E ali tem a previsão exclusiva de valor aduaneiro, faturamento e receita bruta. E não há a previsão de folha de salários. Portanto, esses tributos, contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos, seriam, sim, inconstitucionais por falta de fundamento constitucional em termos de base de cálculo, tá? Então, essa é a discussão que o Supremo recentemente retirou de pauta, tá, para julgamento, mas estava prevista para o dia 30 de abril. Ele retirou de pauta e, provavelmente, essa reinclusão, tá, para o julgamento deve acontecer ainda neste ano de 2020. Mas esse é o viés constitucional ou inconstitucional
da aplicação dessas contribuições destinadas em terceiras entidades sobre a folha de salário, que geram aí um ônus para as companhias de mais ou menos 5,8, no percentual de 5,8 sobre o total da folha de salários, tá? A questão do teto, ou melhor, da aplicação do teto sobre a base de cálculo da contribuição destinada a terceiras entidades ou fundos, é uma tese, obviamente, subsidiária, mas é uma tese que não conflita com a questão da constitucionalidade ou não do tributo, tá? E aqui, de fato, existe aqui uma discussão em termos de histórico legislativo, tá? E aí, de forma bem sucinta, novamente, eu vou tentar colocar para vocês os pontos e os principais pontos que têm sido debatidos nos últimos meses para nós. A questão é, o tributo, obviamente, veio uma lei, a Lei 6.950 de 81, em que deixa claro, tá, que as contribuições, tanto as contribuições patronais como as contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos, em seu artigo 4º, teria aí um limitador. Esse limitador seria 20 salários mínimos, tá? Então, na sua redação original dessa Lei 6.950 de 81, existia aí a previsão desse limitador de 20 salários, tá? Posteriormente, veio a promulgação do Decreto-Lei, o Decreto-Lei 2.318 de 86, em que houve aí uma revogação, uma derrogação parcial desse artigo 4º da Lei 6.950 de 81. Ou seja, em linhas gerais, basicamente, para as contribuições previdenciárias patronais, esse limitador foi extinto. Não obstante, para as contribuições parafiscais, as contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos, esse limitador ainda ele é aplicável. Existiu tão somente, portanto, uma derrogação ou uma revogação parcial desse artigo 4º da Lei 6.950 de 81 pelo Decreto-Lei 2.318 de 86. Essa é a discussão histórico-legislativo que vem, sim, sendo debatida e aí é objeto de discussão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, tá? E aqui, ao nosso ver, de fato, não existe, tá? O decreto-lei, ele não poderia ter, ele poderia, e ele fez isso, ele não poderia ter revogado o artigo completo, que seria o artigo 4º da Lei 6.950. Então, aqui, de fato, o STJ tem acolhido essa questão da revogação parcial e da questão da impossibilidade da revogação por arrastamento, que a gente chama em termos jurídicos, tá? E, nesse sentido, as decisões que têm sido proferidas tanto nos tribunais regionais federais como no STJ são, de fato, favoráveis aos interesses dos contribuintes. Por isso, a gente aqui tem debatido bastante com os nossos clientes a possibilidade de, eventualmente, nesse tema, que é a aplicação do teto de 20 salários sobre a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiras entidades, isso ser objeto de compensação administrativa, tá? E aqui a gente faz uma pequena ressalva em termos de procedimento e em termos de entendimento e até por conta desse histórico legislativo que eu trouxe para vocês. Basicamente, as decisões do STJ, que são favoráveis aos interesses contribuintes, mais recentemente da primeira turma, ela é bem genérica e flexível, no seguinte sentido: a limitação dos 20 salários seria aplicado para o total da folha mensal de cada companhia, de cada empresa, tá? Ela não trata isso de forma restrita, ela trata isso de forma abrangente, o que seria algo, obviamente, muito mais vantajoso para os contribuintes, tá? Então, as decisões da STJ são extremamente flexíveis e abrangentes. Não obstante isso, ao nosso ver, e aqui é a opinião do próprio escritório, existe aqui uma interpretação do próprio histórico legislativo dessa questão das contribuições parafiscais. Ao nosso ver, essa questão do teto de 20 salários mínimos deveria sim ser aplicado, mas levando em consideração o salário de contribuição, o salário individual de cada empregado, e não a folha de salário mensal. Portanto, o limitador ou teto de 20 salários seria sim para e levando em consideração o salário individual de cada empregado.
o que vai gerar, obviamente, um valor em termos de crédito previdenciário muito, muito menor do que você aplicar o teto de 20 salários sobre o total da folha mensal. Mas, ao nosso ver, a aplicação do teto de 20 salários sobre o salário individual de cada empregado é algo que dispõe a própria legislação, decorre da interpretação exclusiva da lei, não gerando qualquer controvérsia. Portanto, essa perna, que seria a perna que geraria um crédito menor para os contribuintes, é algo, ao nosso ver, que de fato poderia sim ser objeto de compensação administrativa, tá? Bom, eu não queria me alongar mais com relação a esses dois temas que me foi designado, e eu acho que esses dois temas, tanto descontos, né, a tributação previdenciária dos descontos sobre a folha de salários, como a aplicação do teto de 20 salários sobre a contribuição destinada a terceiras entidades ou fundos, é algo que, na prática, a gente tem auxiliado as companhias, empresas, em termos de oferecer os fundamentos jurídicos para tanto. É algo que a gente tem visto na prática, a preocupação, obviamente, em havendo esses fundamentos jurídicos e, mais do que isso, precedentes favoráveis com relação ao tema, é algo que tem sido, de fato, algo recorrente em termos de trabalho e, mais do que isso, é algo que, na prática, nós temos visto aí de forma reiterada os clientes efetuando, de fato, a compensação, especialmente nesse contexto da pandemia Covid-19. De novo, fico à disposição para a gente tirar as dúvidas no final aqui do webinar e passo, então, a palavra para a Luciana. Obrigada. Obrigada, doutora Cristiane. Eu queria só colocar aqui a importância da BMS em fazer o levantamento desses valores. A doutora Helena vai falar um pouco depois sobre esse trabalho, que tem que ser de uma forma precisa. E eu vou passar agora a palavra para o doutor Lucas. Por favor, doutor Lucas. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Gostaria de também agradecer muito o convite que me foi feito, aos meus colegas que muito bem já trataram de temas relevantes e a todos os que estão assistindo nessa terça-feira à tarde. Bom, o que eu queria tratar aqui é de um tema bastante relevante e que nem diria que é uma oportunidade, mas na verdade um direito reconhecido por conta de um dispositivo expresso na legislação e que muitas vezes é mal interpretado ou passa despercebido por grande parte das empresas, gerando um encargo e muitas vezes também, se isso já aconteceu, um crédito. E a gente está tratando aqui do recolhimento de contribuição previdenciária no âmbito das reclamatórias trabalhistas. Tá? E por quê? Porque, bom, desde a Constituição, desde a emenda 20, na verdade, de 1988, a Justiça do Trabalho ela é competente para executar de ofício as contribuições previdenciárias. O que significa isso? Significa que, em qualquer reclamatória trabalhista, quando há a condenação, quando há uma sentença ou um acordo que homologa o pagamento de determinada parcela de natureza remuneratória, o próprio juiz determina que a empresa faça o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, um exemplo numérico para deixar mais claro. Imagina que a empresa é condenada ao pagamento de R$100 mil, a título, por exemplo, de horas extras. Assumindo que sobre horas extras incide contribuição previdenciária, e aqui, importante, a gente está falando de contribuição previdenciária patronal, que é o 20%, e contribuição ao SAT-RAT, que inclusive o Alfredo comentou, 1, 2 ou 3%. Vamos assumir, então, totalizando 22%. Então, a sentença condena ao pagamento de R$100 mil, naquela data, a empresa faz o recolhimento de 22%, ou seja, recolhe uma guia de R$22 mil a título de contribuição previdenciária. Isso funcionou por muito tempo até 2009. Essa era a sistemática de recolhimento. Em 2009, a Lei 11.941 alterou a Lei de Custeio da Previdência Social, que é a Lei 8212, e trouxe uma nova redação, um dispositivo expresso, que é o artigo 43, deixando claro que, mesmo nessas reclamações trabalhistas, o fato gerador da contribuição previdenciária, ele se remonta à data da prestação do serviço. Então, as empresas não mais poderiam fazer esse cálculo simples de se recolher 22% sobre o valor do pagamento. Isso gerou, num primeiro momento, um ônus para a empresa que deveria
fazer o cálculo considerando desde a prestação de serviço, multa e juros. Então, a empresa agora tinha que traçar desde todo o período em que o empregado trabalhou e todo o período que ele está pleiteando, nesse caso, horas extras, e fazer o cálculo considerando mês a mês, Selic e multa de mora. Mas, se por um lado isso gerou certo ônus para a empresa, que agora deveria recolher também, além da contribuição previdenciária, juros e multa, isso também trouxe uma alteração na sistemática de contagem do prazo decadencial. Tá? E por que eu digo isso? Bom, porque o Código Tributário Nacional é expresso em reconhecer que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nesse caso de contribuição previdenciária, ele é de 5 anos. Tá? Isso está lá no artigo 150 e no artigo 173 do CTN. Acontece que, se numa reclamatória trabalhista a sentença constitui o crédito tributário e ele tem que se necessariamente reportar a data da prestação de serviço, a gente tem que a data inicial da contagem do prazo decadencial é a prestação de serviço. Então, imagine que o serviço foi prestado há mais de 5 anos atrás. Quando a sentença reconhece que a empresa tem que pagar horas extras para aquele empregado e aquele valor se refere ao trabalho prestado há mais de 5 anos, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária decaiu. Então, a empresa vai ter que pagar, obviamente, o valor que está sendo a título de condenação, mas não vai ter que fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. A gente tem visto que essa regra que foi alterada em 2009, muitas vezes continua sendo aplicada na prática até hoje. Por quê? Primeiro porque é mais fácil você fazer o recolhimento considerando 22% sobre o valor que está sendo pago hoje. Você não tem todo aquele trabalho de calcular competência por competência, juros e multa. Ou seja porque também isso é a prática. Na prática, o calculista, que a gente chama, acaba fazendo o cálculo dessa forma, é homologado sem muita consideração e o recolhimento é feito dessa forma. Mas é importante observar que a empresa, quando faz o recolhimento dessa contribuição previdenciária, ela muitas vezes está fazendo um recolhimento a maior. Porque se ela destrinchasse no tempo os últimos 5 anos e contasse da data de prestação do serviço, muito provavelmente, pelo menos um pedaço desse crédito já decaiu e ela recolheu a maior. Então, se isso aconteceu, é um crédito, foi um recolhimento a maior e é um valor que pode sim ser recuperado. Tá? Então, esse é um fator que tem sido, a gente tem analisado, inclusive atualmente, empresas que continuam fazendo o recolhimento dessa forma e é um ponto de atenção que tem agora que ser analisado, sim, com bastante detalhe. Esse ponto, eu queria tratar muito rapidamente, até para não me alongar, sobre a oportunidade aqui de, por um lado, deixar de recolher a contribuição previdenciária quando ela decaiu e, por outro, recuperar valores que foram recolhidos. E aqui a gente está falando de uma recuperação muito tranquila, porque tem um dispositivo expresso na lei que determina que o recolhimento é dessa forma. Existe, inclusive, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho também acatando essa posição, que é a súmula 368 do TST. E a gente tem visto bons resultados, tem gerado um fluxo de caixa muito interessante para as empresas. Mas, além disso, eu queria fazer uma breve consideração aqui sobre um outro tema que se aplica tanto para fins de compensação aqui de créditos em reclamação trabalhista, mas também para compensação do que a Cristiane já pontuou e, inclusive, o que o Alfredo pontuou, que é, na verdade, a aplicação da multa pela não homologação das contribuições previdenciárias. E por que eu estou falando isso? Porque, bom, com o E-Social e a DCTF Web, que entraram em vigor em 2018, 2 alterações muito relevantes também tomaram lugar. A primeira delas é que agora a gente pode fazer o que a gente chama de compensação cruzada, que é o que todo mundo comenta e todo mundo sabe. Então, desde o E-Social, as empresas podem utilizar crédito de contribuição previdenciária para débitos de tributos federais e vice-versa. Então, a gente agora não tem mais aquela restrição na legislação de que a contribuição previdenciária só pode ser utilizada para compensar a contribuição previdenciária. Mas também uma outra alteração se deu e veio com a Lei 13.876. Agora, quando a empresa faz uma compensação de contribuição previdenciária e essa compensação não é homologada, ela está sujeita à aplicação da multa já prevista na legislação para tributos federais.
que é a multa de 50%. Tá? Essa multa, a constitucionalidade da aplicação dessa multa foi questionada e hoje a gente tem, inclusive, um tema pautado em repercussão geral, que é o tema 736, que inclusive já foi iniciado o julgamento. Na semana retrasada, o processo foi interrompido, o julgamento foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, mas é importante pontuar que 4 ministros já julgaram, já proferiram o seu voto e as decisões são todas favoráveis, todos os votos são favoráveis, reconhecendo, inclusive do ministro relator Edson Fachin, que a compensação é um direito do contribuinte, o contribuinte deve pleitear esse direito e se a compensação não é homologada, ele não pode ser penalizado com a aplicação dessa multa de 50%. É uma penalidade que é inconstitucional. Então, vale acompanhar de perto o resultado desse julgamento, que deve também acontecer até o final desse ano, e se essa multa for declarada inconstitucional, isso inclusive é um facilitador para que as empresas possam fazer as suas compensações, que entendem direito, é claro, com todo o respaldo e fundamentação jurídica, e tudo que respalda todos os cálculos, tudo que respalda o procedimento de compensação, mas sem o receio de que sejam penalizadas pelo exercício do seu direito à compensação. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Agradeço novamente o convite e também fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada, doutor Lucas. Agora a gente tem aqui o Gabriel, da Redditor, e o André, da Marche, nossos clientes. Eu vou passar a palavra para o doutor Gabriel primeiro, que está sempre aí contribuindo com os nossos debates inteligentes, enriquecendo aqui a BMS. Doutor Gabriel, você pode falar um pouco da experiência, enfim, do tema do FAP e dos descontos? Sim, Luciano, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí o time da BMS e todos os nossos colegas aqui presentes, tanto do Pinheiro Neto quanto o doutor André, pelo evento. Eu acho que esse tipo de evento ele é imprescindível, não só para se pensar na geração de fluxo de caixa, mas diante de uma pandemia, de um estado de calamidade pública que nós vivemos, eu tendo a ver como não só importante, mas necessário a manutenção de valores em caixa, não só observando geração de fluxo ou resultado propriamente dito, mas a simples manutenção de recursos em caixa acaba trazendo para as empresas o fôlego necessário para que a gente consiga tocar a vida no meio aí de uma realidade caótica, né? Especificamente com relação ao FAP, nós sabemos que existem uma série de teses. Eu costumo falar com nossos colegas aqui da advocacia corporativa, a gente troca muita informação, muita ideia. Eu costumo falar que a gente recebe, às vezes, um cardápio de teses e uma série de oportunidades das mais mirabolantes possíveis, mas sempre vai depender muito do apetite e da necessidade da empresa, propriamente dito, nesse ponto de operacionalização, se vai aproveitar administrativamente, se vai ajuizar uma ação, impetrar um mandado de segurança. Então, aqui, com relação ao FAP, me parece, assim, na experiência pessoal, que as teses são muito firmes, são conhecidas, o judiciário já debateu o tema e, como o Alfredo bem colocou aqui para a gente, as súmulas que tratam da matéria são antigas, têm mais de 10, 12 anos e pessoalmente, eu entendo que a ineficácia desse tipo de declaração, apuração e recolhimento por parte das corporações acaba vindo de uma dificuldade técnica. O sistema DataPrev que antecedeu aí a super receita e tudo mais era caótico, assim, era realmente muito complicado de fazer valer o enforcement dessas, até de decisões favoráveis. Então, a gente vê situações até hoje que são muito complexas para você conseguir aproveitar
desses benefícios. Mas, dentre todas as teses, eu acho que assim, nós aqui estamos debatendo perante o cenário de pandemia, olhando oportunidades, geração de fluxo de caixa, manutenção de recurso em caixa e resultado, todas essas teses, elas acabam sendo mecanismos que são muito úteis nesse mundo. Então, eu acho que a gente deve, sim, fomentar esse tipo de debate, principalmente diante dessa posição errática da Receita Federal. Você tem a própria solução de consulta que a doutora Cristiane trouxe aí, a solução de consulta 313, ela traz uma conclusão, mas ela é um pouco nebulosa na sua interpretação. Então, eu acredito que todas essas teses elas funcionam como um mecanismo não só de manutenção de recursos em caixa, como também um mecanismo concorrencial, porque nós, do lado aqui, nós que sentamos na cadeira da empresa, da corporação, nós precisamos entender que o mercado debate, o mercado discute, o mercado vai atrás desse tipo de oportunidade. Então, o que eu tenho a dizer aqui é que são teses, há teses que eu entendo mais firmes, por natureza de cada corporação, você vai ter uma tendência a judicializar algumas delas ou uma tendência de aproveitar administrativamente aquelas que tenham mais firmeza. Mas, de toda sorte, eu continuo me impressionando que há quase 10 anos a gente debate esse tema das contribuições previdenciárias, das verbas não remuneratórias, e sempre vemos novas oportunidades, novas discussões, os tribunais superiores vacilando para lá e para cá. E o último ponto que eu queria ressaltar aqui é a importância, e que também na experiência corporativa isso vem à tona, é a importância das oportunidades e da matéria previdenciária que não está diretamente vinculadas a essas teses, que são teses e foram teses expostas aqui na discussão, mas existem muitas oportunidades no campo da auditoria da sua própria declaração. Quando você revê os seus lançamentos, reclassificação dos seus CBOs, dos seus PPPs, de toda a parte de folha, você tem um terreno muito fértil para acabar mantendo a sua saúde financeira. Então, aqui, para não tomar mais o tempo de todos vocês, eu acho que o evento é espetacular, mas eu passo a palavra ao meu colega André Takahashi, da Marte, para poder também trazer a impressão dele. Um abraço a todos. Legal. Obrigado, Gabriel. E agradeço também o time todo da BMS e o time do Pinheiro Neto pelo espaço aqui no painel, né? Bom, diferente de vocês aqui, eu não sou advogado, sou o CFO da Marte, então a minha visão é um pouco de cliente, de financeiro, né? De quem realmente está ali de olho no caixa, de olho no resultado. Tá? E por que esse foco tanto no caixa? Acho que também tem vários financeiros aqui participando desse painel. Então, uma coisa é você vender, outra coisa é você receber, né? Então, essa é a preocupação. Então, a preocupação do caixa, ela vem daí, né? Porque agora o foco muito mais é ter certeza de que seus recebíveis estão ok e que você vai conseguir sobreviver até o final dessa crise, até que você volte ao teu nível de pagamento, de recebimentos, nos mesmos níveis que você tinha antes da crise e conseguir continuar cumprindo com suas obrigações aí de despesa e tudo mais. Então, o primeiro foco é esse, no caixa, na receita, né, no recebimento e, obviamente, na parte das despesas, olhar tudo que for o que você consegue postergar, né, o que você consegue parcelar, pagar, depois conseguir tempo para fazer esses pagamentos todos. Né? Então, esse é o principal foco. E, obviamente, a gente tem que estar de olho também em todos os tipos de oportunidades. Então, no caso da Marte, especificamente, essas 3 oportunidades que nós comentamos bastante aqui, o FAT do RAT, a questão do limite dos 20 salários e também do desconto, né, da participação dos funcionários e da base de cálculo de recolhimento do INSS, né? Nós estamos
trabalhando junto com a BMS, com o Pedro Neto nessas teses. E a do FAT do RAT foi lá atrás, a gente... Foi até engraçado, né? Quando a gente recebeu o resultado de toda a auditoria, a primeira conversa foi: parabéns, a sua folha é muito boa, né? E vocês só têm 8 milhões de crédito, porque poderia ter sido muito mais. Então, foi até uma conversa assim para mim: pô, parabéns, sua folha é muito boa, tá aqui 8 milhões de crédito e a gente já compensou esses créditos no ano passado. Então, recomendo a todos que façam essa revisão, por mais que a gente paga um terceiro para fazer nossa folha, então tinha muita certeza de que todas as alíquotas ali estavam corretas e tudo mais. Mesmo assim, houve anos em que a gente estava recolhendo com alíquotas que não foram corrigidas no tempo correto, então a gente teve um crédito bastante positivo aí, né? Com relação aos índices de salários, acho que o ponto importante aqui é a atenção principalmente nos meses de pagamento de bônus, né? Como a doutora Cristiane comentou, acho que tem essa questão do mensal e também de ser individualizado, né, pelo colega, pelo funcionário. Então, nos meses de pagamento de bônus, onde você tem um bônus alto, principalmente companhias que pagam bônus anuais, né, em meses específicos, como é o caso da March, então a gente tem aí uma oportunidade grande nesse caso, nesses meses aí, né? E acho que é um ponto bastante importante. E, assim, uma das experiências nossas da March, como empresa, vendendo serviços como corretora de seguros, que a gente tem ajudado as empresas e que eu acho que vale bastante a atenção de todos, é com relação a depósitos judiciais, né? Vi muitos casos de substituição de depósitos judiciais por apólice de seguro de garantia judicial. Ajudamos muitos clientes com relação a isso e é um ponto de atenção, tá? Inclusive depósitos judiciais esquecidos aí no meio dessa bagunça nossa aí toda, como das companhias. Então, eu acho que é um ponto de atenção, e porque são taxas realmente muito, muito baixas dessas emissões de apólices de garantia judicial. E os levantamentos, e o que a gente tem sentido é que o judiciário está bem mais flexível com relação às substituições, justamente por esse período de pandemia. Então, é um ponto importante. Bom, acho que tinha para dividir é isso, um pouquinho da experiência aí. Acho que nosso tempo está bem curto. Novamente agradeço a todos aí pelo time da BMS. Muito obrigada, doutor Gabriel, André. Antes de passar a palavra para a Lena, para ela falar um pouco da experiência aqui da BMS, eu só quero falar sobre a questão dos descontos do Vale Transporte e Vale Refeição. A reforma trabalhista ainda reforçou que o Vale Transporte, desconto do Vale Transporte e Vale Refeição não integra salário de contribuição, tá? Doutora Lena, por favor. Boa tarde, gente. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou tratar um pouco com vocês com relação à operacionalização de todas essas teses que a gente discutiu aqui. Então, a gente tem aí o direito bom, o que a gente costuma chamar que o nosso direito, que o direito em si, ele é excelente para todas essas matérias. A gente tem decisões procedentes, a gente tem manifestações dos tribunais procedentes, e aí, como foi exaustivamente, né, tratado por todos que estão aqui presentes, que foi exposta a tese em si. Agora, como vamos operacionalizar isso? E foi aí o grande diferencial da BMS, não só de trazer para o mercado especificamente essas inovações, como trazer para o mercado também o trabalho como a gente chama aqui, do começo ao fim. Então, a gente não só apresenta para as empresas a tese, a gente não só traz aí na parceria com o Pinheiro Neto todo o subsídio, o arcabouço jurídico para essa tomada de crédito, como a gente executa. E a execução, ela é muito complicada, ela é muito trabalhosa. E por quê? Porque estamos falando de análise de folha de pagamento, estamos falando de backup da CEFIP para o período anterior ao E-Social. Então, a gente tem aí toda uma estrutura, a BMS montou uma estrutura para apresentar para os seus clientes esse diferencial. E é isso que a gente preza mais do que tudo. É apresentar para os clientes, primeiro, dar aquela resposta que o cliente precisa entender. A gente está ali 24 horas do lado dos nossos clientes, apresentando para eles as dúvidas que eles têm, da onde a gente tira aqueles valores, como a gente gera uma memória de cálculo.
da onde efetivamente a gente tirou aqueles valores que estão refletidos ali na memória de cálculo e que, consequentemente, vai dar origem às declarações de compensação. Por outro lado, a Receita não ajuda. E aí, sendo muito sincero com todos vocês, a Receita, ela não nos ajuda, ela não trabalha com a gente. Muitas vezes a gente acha que ela trabalha contra a gente. Então, todas as declarações de compensação, elas são feitas competência a competência, CNPJ por CNPJ, para que justamente a nossa retificadora reflita a nossa compensação e a gente mantém todo esse histórico da apuração até a retificação e a compensação todo num book, todo vinculado. Por quê? Porque a gente precisa se respaldar não só juridicamente, como foi efetivamente elaborada esta tomada de crédito. Então, a BMS, no momento em que é fechado um contrato, no momento em que a gente se dispõe a fazer esse trabalho para as empresas, a gente passa a andar e ser o braço direito do RH de vocês. A gente lida, conversa muito com o jurídico também, tive muitas reuniões com o doutor Gabriel, com o André, falei algumas vezes também, a gente chegou a conversar, por quê? Porque a gente dá início aí com o jurídico e passa a ser o braço direito do RH. A gente passa a ser aquela pessoa de contato deles, que vai tirar as dúvidas, que vai apresentar para eles como é que vai ser feita essa tomada de crédito e até as dificuldades que a gente enfrenta no meio do caminho. Mas, claro que a BMS está sempre aqui para facilitar. Então, a gente criou diversos mecanismos, a gente criou softwares que conseguem ler a folha, que conseguem puxar a folha de pagamento de cada empresa, justamente como o Alfredo falou no começo. O nosso trabalho aqui, ele é tailor-made, ele é feito para cada empresa, a gente cria dentro do nosso software, um software específico, por exemplo, para a Redditor, para a Marcha ou para qualquer cliente que já foi cliente nosso, para que aquele sistema consiga ler a folha de pagamento de vocês. Em paralelo, a gente faz todo um trabalho de conferência de base, de conferência, se aquilo que está na folha reflete aquilo que foi declarado para a Receita Federal, para que então a gente possa partir para o processo de compensação e faça essa tomada de crédito da forma mais segura possível, da forma mais amarrada que a gente costuma falar possível. Para quê? Para que a tomada de crédito tenha não só o subsídio técnico, o subsídio jurídico, legal, como também que todo o procedimento, o rito administrativo da tomada de crédito seja feito de forma correta e devida. A gente trabalha aí num curto espaço de tempo, porque o manual da DCTF Web, ele determina que a compensação só pode ser feita depois que a empresa transmite as informações de folha. Então, no nossos meios, no nosso dia a dia, a gente está aí lado a lado, criando cronogramas, apontando, seguindo cronogramas para as empresas, para que a gente possa atender a necessidade da empresa de gerar esse fluxo de caixa imediato e, em paralelo, a gente consiga fazer todo o processo de apuração, compensação e retificação em paralelo. A gente está 100% à disposição das empresas sempre, o nosso lema é agradar as empresas, é prestar o melhor tipo de serviço, é dar o melhor que a gente pode para que essa tomada de crédito seja feita de forma segura. E mesmo enfrentando todas as dificuldades que a gente tem com a CEFIP, com a própria DCTF Web, com o próprio sistema, as limitações sistêmicas que são impostas para a gente criou e desenvolveu como BMS tudo para facilitar. Então, a gente está aí 100% à disposição, criando todos os mecanismos necessários para atender vocês e, em caso de dúvida, estamos abertos aí para as perguntas. Obrigada, doutora Helena. Eu vou agora fazer duas perguntas que vieram aqui. Primeiro para a doutora Cristiane. É uma pergunta para saber se o teto dos 20 salários, tanto o teto quanto a coparticipação dos benefícios, tem que ser feito apenas judicial ou pode ser feito de forma administrativa? Bom, acho que aqui, primeiro, a questão da tomada de decisão, uma tomada de decisão, obviamente, negocial, mas o que eu posso passar para vocês é um pouco da nossa experiência nos últimos meses com relação a essa tomada de decisão interna de cada companhia. Basicamente, com relação à tributação previdenciária
sobre os descontos, né? Incidentes sobre a folha de salário. Com relação a esse tema, o que eu posso passar para vocês é da nossa cartela de 100% de clientes, 90% dos nossos clientes optaram pela compensação. Exatamente por tudo aquilo que a gente discorreu aqui no começo do webinar. Todos aqueles argumentos, inclusive pelo fato da consolidação da jurisprudência, tá? 10% dos nossos clientes, de uma carteira realmente e um contingente expressivo do escritório, 10% dos nossos clientes optaram por medida judicial e que, para nossa surpresa e agradável surpresa, a gente tem tido aí, de forma majoritária, decisões favoráveis, tá? Então, esse é o cenário de tributação previdenciária sobre os descontos. Com relação à aplicação do teto de 20 salários sobre as contribuições destinadas a terceiras entidades ou fundos, o Sistema S, esse é um ponto que eu faço a ressalva e fiz também no começo do webinar. A primeira é a aplicação do teto para a questão da base de cálculo, que seria o salário individual de cada empregado. 100% dos nossos clientes optaram pela compensação e é um pouco da nossa recomendação Pinheiro Neto, uma vez que, ao nosso ver, trata-se de uma aplicação da própria legislação, que é a Lei 6.950, de 81, alterada pelo Decreto-Lei 2.318, de 86. Então, a questão da aplicação do teto, levando em consideração a base de cálculo, que seria o salário individual de cada empregado, a nossa recomendação, de fato, é a compensação administrativa, exatamente por discorrer de uma interpretação da própria legislação. Com relação à aplicação do teto sobre o total da folha de salários, ao nosso ver, embora exista decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e recentemente da primeira turma, agora no início de 2020, que são decisões flexíveis e abrangentes, como eu mencionei, de fato, a nossa posição é que se ingresse com uma discussão judicial, exatamente pela questão operacional que a Lena mencionou, e mais do que isso, existe aí, obviamente, a discussão jurídica do tema, tá? Então, acho que essas duas questões devem ser tratadas de formas diferenciadas. Obrigada, doutora Cristiane. Agora, doutor Alfredo, eu tenho uma pergunta aqui. Com a inclusão do trabalho remoto, teríamos alguma oportunidade na redução do FAP, do RAT? Um dos temas que tem sido bastante discutidos desde que iniciou essa questão da pandemia do coronavírus, né, são os impactos que tudo isso pode ter no RAT e no FAP. Tá? Imediatamente ou diretamente a questão do trabalho remoto, ela não deveria trazer nenhuma alteração. A gente pôde escrever, acho que dois ou três artigos sobre o tema desde o início. A gente tem acompanhado de perto o que isso está mexendo com o FAP, né? Então, inicialmente, antes daquela primeira medida provisória do governo, jogando, vamos dizer assim, tirando um pouco do ônus da prova do empregador, né? A gente já havia mencionado o risco, né, de que a perícia médica do INSS viesse estabelecer como doença ocupacional, né, nexo técnico, em relação a casos de Covid, afastamento, né? Mais de 15 dias, logicamente, né? E que gerasse um benefício previdenciário e que esse afastamento, além da questão, considerado ele como uma doença ocupacional, além da questão da estabilidade, traria também um agravamento do FAP. Veio, então, a medida provisória, que disse que essa questão da Covid, né, não deveria imediatamente ser considerado como doença ocupacional, e nada mais é do que repetir o que já estava na lei, né? Para você considerar algo como doença ocupacional, você tem que ter uma certeza que aquilo foi decorrente do ambiente de trabalho. E, recentemente, o Supremo, então, jogou inconstitucional esse artigo da medida provisória e derrubou. Mas e aí, né? Vamos lá, o que decorre disso? Então, quer dizer que o Covid necessariamente é doença ocupacional? Não, né?
a principal questão aí é onde vai recair o ônus da prova, né? Se o empregador vai ter que fazer uma força grande para se desincumbir de uma prova, perdão, de um nexo técnico de que aquela doença decorre do ambiente de trabalho, ou se basta, vamos lá, o perito médico dizer que foi o nexo, dizer que foi do ambiente de trabalho e sem mais provas ou sem mais elementos ou argumentos, sem um arcabouço probatório maior para dizer que foi do ambiente de trabalho, sobrecarregando duplamente a empresa, com a estabilidade e com o agravamento do FAP. Então, a discussão ela gira em torno disso, né? Ela passa marginalmente, a gente falando da 8.213, né? Que é a lei do benefício, né? Onde a questão, eles falam em endemia e alguns doutrinadores, né? Estão puxando isso. Olha, a gente não está numa endemia, a gente está numa pandemia. Aplica-se, não aplica-se? Podemos tentar dar essa aplicação porque a endemia afastaria. Então, endemia é o quê? Amazônia, febre amarela, é endemia. Você não pode dizer que febre amarela na Amazônia é doença ocupacional. A gente está com o Brasil inteiro com a questão do Covid. Daria para tentar aplicar isso ou não? A gente não está falando aqui em termos de oportunidade, muito pelo contrário. A gente está tentando mitigar os riscos, né? Tentando diminuir algo que pode vir a prejudicar muito a empresa. E hoje, nos grandes meios de comunicação, aqui em Santa Catarina, por exemplo, foi anunciado que uma grande indústria com 5.000 empregados, 6% testaram positivos e vão ter que ficar em casa fazendo quarentena. Você já pensou 300 B91 no FAP de uma empresa? Isso, olha, então é uma questão muito séria que a empresa tem que pensar com carinho, com cuidado, tentar se precaver. Já discuti o tema um par de vezes com o Dr. Lucas e a doutora Cristiane, a preocupação muito grande dos colegas do Escritório Pinheiro Neto, até por como recomendar, como ajudar os clientes a se precaver desse tema. Então, não é um tema de oportunidade, mas sim, vamos lá, uma oportunidade de dirimir os riscos. Desculpa se eu me alonguei aí. Imagina. Doutor Alfredo, obrigada. Então, eu agradeço a presença de todos, acho que foi maravilhoso. E a gente está aqui para ajudar no que for preciso, tanto a doutora Cristiane, o doutor Lucas e o doutor Alfredo. Obrigada, Gabriel, obrigada, André. E até a próxima. Legal, Luciana. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, boa tarde.